segundo episódio do nosso canal aqui no YouTube, A Essência do Jardim, com a série De Volta ao Jardim. Hoje trouxemos um tema que é a perda da essência, né? O que o pecado realmente causou? O que o pecado realmente fez para que nós perdêssemos a essência do Senhor dentro de nós? Muita gente acha que o pecado nos afastou Deus do homem, mas não foi Deus que se afastou, foi o homem que perdeu a consciência da presença. Então, em resumo, o pecado ele não foi só a desobediência, houve ali uma desconexão. Sim. Nós fomos desconectados da presença do Senhor, nós perdemos a nossa essência, né? Então, tem uma base bíblica, né? Exatamente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, fala exatamente sobre essa queda, que foi uma queda que, na verdade, até os dias de hoje, né, Silvia, nós sofremos as consequências. E naquele momento onde Adão e Eva, eles acabam cometendo o ato do pecado, de ter comido ali aquela maçã da árvore, né? Que o Senhor falou para que eles não se alimentassem daquilo e infelizmente eles acabaram desobedecendo a Deus. Então aqui a gente já tira o ensino sobre a parte da desobediência. O que o Senhor ele tem falado para você não fazer, para você não ver, para você não comer. E às vezes você acaba insistindo naquilo. E aquilo pode o quê? Até mesmo ter causado a sua queda. Como coisas que eu vivi, que a Silvia já viveu, onde acabou com que nós nos perdemos no meio do processo e saímos fora do propósito de Deus. Por isso, nós trouxemos essa série De Volta ao Jardim, que é esse jardim do Éden que o Senhor criou para nós. Antes o homem, ele vivia naturalmente com Deus. Exato. Né? Deus descia ali no jardim, conversava com o homem. Tanto é que, depois da queda, Deus, lá em Gênesis, fala, né, que Deus chamou Verdade. Adão. Deus falou, Adão, onde você está, não estou te encontrando. Mas quem se escondeu? Foi Adão e Eva. Foi o Adão e Eva, foi o homem. E isso não foi só lá antigamente, continua até hoje. Até hoje. Eu costumo dizer que quando a gente peca, a gente já fala assim, já pequei mesmo. Verdade. A Já gente fica com vergonha. Fica com vergonha. Sim. Então, tipo assim, em vez de corrermos pro Senhor, a gente corre do Senhor. Sim. E não é isso. Então, assim, o pecado trouxe essa desconexão. Sim. Nós perdemos a nossa essência e tipo assim, isso foi antes e nós continuamos. Pra você ver, né? A raiz ali do pecado, do homem que está dentro de nós. Exato. A gente continua fazendo a mesma coisa. O que acontece? Comigo aconteceu. Eu erro uma vez, aí não vou continuar. Vou te dar um exemplo prático. Uhum. Faltei um domingo na igreja, no outro domingo, eu não fui domingo passado. Sim. Nesse domingo não vou novamente. Aí, quando eu vejo, já tem 1 mês, 2 meses. E aí gente, peraí. Então, assim, às vezes um ato que nós fazemos, aí a gente já não quer mais orar. Exato. Já condena, vai esfriando. Vai esfriando. É incrível. É igual, assim, realmente a gente tem esse ditado. Até minha mãe fala muito isso, né? Que um abismo chama outro abismo. Então não adianta você achar que você vai fazer algo ali que vai contra aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Gente, a gente não tá falando de um exemplo, mas assim, realmente vai ter vezes que você vai estar doente, alguma situação. Agora, não ir por sabendo que é o melhor você ir, já é uma decisão mesmo, nossa, pessoal. Consciente. Porque isso é uma decisão consciente, ainda mais a gente que já entende, já sabe, enfim. Já tem uma caminhada. Isso já tem uma caminhada. Então não adianta a gente pensar que a gente vai fazer algo ali, que a gente sabe que a gente deveria fazer outro, e a gente vai ter um resultado diferente. Vem o esfriamento, e aí vem outras quedas, vem outras estações. Não adianta. Mas também existem as pessoas, Marisa, que tá frequentando, que ora, né, que tá ali, lê a Bíblia. Então, assim, às vezes você ora, mas parece que não sente nada. Verdade. Você lê a Bíblia, tem um esfriamento. Você lê a Bíblia e, não entendi. Verdade. Às vezes é só um checkzinho ali no seu dia. Nossa, orei. Check. Automático. Automático.
Sim. sabe? Então, assim, o que eu queria dizer com essa breve explicação que eu dei é que não foi Deus que saiu, foi nós que nos afastamos, né? Porque algo dentro de nós saiu, que é o quê? Que é a essência. E eu costumo dizer que a essência, Marissa, é o Espírito Santo. Sim. Porque teve ali, né, antes da morte de Cristo, Deus descia no jardim e se encontrava com o homem. Então teve o pecado, aí o Senhor, né, falava com alguns, não era com todos, né? Sim. Então tinha toda aquela questão ali de você entrar no Santo dos Santos, você tinha que estar pura, nananana, né? Sim. Porém, Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, quem ele deixou? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a essência. Então, tem pessoas que às vezes oram no automático. Gente, nada contra. Não tô aqui querendo generalizar, mas tem gente que ora o Pai Nosso. Faz a mesma, sempre aquela mesma oração no automático. Sim. Eu confesso que né, porque eu tenho a Lisa, ela tem 6 anos, então, assim, eu acho que um básico para pais é ensinar os filhos a orar. E assim, ter uma criança de 6 anos que sabe orar ao menos o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração maravilhosa. Sim. O Pai Nosso tem ali tudo aquilo que a gente precisa no dia. Mas a partir do momento que aquilo se torna automático, eu acho que já não é mais válido. Então, assim, uma oração boa, uma dica prática que eu dou aqui é o quê? Você fazer uma oração e pedir direcionamento do Espírito Santo. Exato. Chamar primeiro, depois vamos dar, Marissa, dicas de como fazer oração. Vamos. Né? Porque tem gente que fica perdido, não sabe como fazer uma oração. Sim. Gente, eu começo por onde? Começo colocando uma música, um louvor, começo a ler. Então, assim, às vezes, eu costumo, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, fala comigo. Isso. Espírito Santo, eu não tenho palavras para orar hoje. Por quê? Porque na Bíblia também fala que o Espírito Santo é que leva as nossas orações ao trono, né? Sim. É Ele que faz as nossas súplicas. Então, assim, a essência, gente, a verdadeira essência que Jesus deixou, que Deus nos entregou, foi o Espírito Santo, né, Marissa? Verdade. Nossa aplicação, nós já indo aqui para esse final do nosso episódio de hoje, significa o seguinte: ponha algo no seu coração, saia daqui entendendo que voltar para Deus não é fazer mais esforço, não é algo pesado, não é algo que vai te consumir. Sim, restaurar a conexão, é você voltar realmente, restaurar a essência do Senhor em você. Que você não perdeu Deus, você perdeu a essência da presença, mas é por isso que nós estamos aqui, para poder traçar esse caminho para você, iluminar o seu caminho através da palavra de Deus, através da oração, para que você volte a ter essa essência com muita clareza, com muita fé e convicção que Deus te criou para viver no jardim. E se isso fez sentido, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres. Nós temos um link aqui abaixo, nós vamos deixar, do nosso grupo no WhatsApp. Lá nós temos uma comunidade onde nós fazemos orações diárias, nós fazemos devocional. Lá também você vai poder falar as suas dores, compartilhar. Lá temos pessoas que têm, nós vamos ter suporte lá de pessoas que vão te orientar, vai te trazer uma palavra de ânimo, um direcionamento. Porque esse canal foi criado não só para compartilhar, mas para de fato estender uma mão. Porque foi uma dor que eu e a Marissa tínhamos, porque antes a gente tinha as nossas causas, mas às vezes não tinha ali um lugar onde a gente se sentia apoiada. Então a nossa comunidade é para você se sentir apoiada. Entra no link, entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai poder receber oração, deixar ali aquele momento que você tá sem saber, sem direção. Então compartilha, curte, né? Comente, no canal. E se inscreva no nosso canal. E até o próximo episódio da nossa série. Tchau, tchau. Tchau.